Soberano Deus, Pai da glória, eu me coloco, Pai, mais uma vez em Tua presença, Pai. Quero desejar para os irmãos um bom dia, que Deus abençoe a vida de cada um que vai assistir esse vídeo, que o Senhor possa tocar, quebrantar, mudar a vida de pessoas e dar sabedoria. Há muitas pessoas a qual não entendem ainda o Evangelho de Cristo. E que eu tenho para dizer para os meus irmãos, que nunca desista. A luta é grande, a perseguição é grande, mas maior é a vitória minha e sua, se nós perseverar e ir até o fim. Eu quero trazer uma passagem bíblica, a qual ela tem falado ao meu coração, ela tem falado comigo. E eu creio que vai falar também com os irmãos, né? E o Senhor me levantou para pregoar a palavra do Senhor e falar que Ele é bom e Satanás não presta. E que eu e você venha mudar os nossos conceitos, nossos pensamentos e muitas das vezes as atitudes que nós precisamos mudar, para que a gente venha ter um amanhã melhor. A Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus, né? E o amanhã realmente pertence a Ele, a gente não sabe o que vai acontecer na minha e na tua vida e se amanhã a gente vai estar vivo. Mas o que eu sei é que se eu e você perseverar crendo, confiando e nunca desistir do chamado a qual Jesus nos chamou, nós iremos chegar até o fim e estaremos com Ele na glória. A palavra do Senhor fala que o caminho é estreito, a porta é estreita e o caminho é apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. E pouco irão de passar por ela, poucas pessoas irão de passar. A palavra de Deus que diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. Também ela fala que o céu é tomado à força, é uma guerra. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. A palavra de Deus a qual eu trago para os irmãos nesta manhã de sábado é a tentação de Jesus. Lucas capítulo 4, primeiro em diante. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisas alguma, e terminando eles, teve fome. A palavra do Senhor, ela fala que Jesus ele foi levado em espírito, foi transportado para ser tentado pelo diabo, a qual ele nos tenta todos os dias, meus irmãos. E ali Jesus por 40 dias, 40 noites, buscando a face do Senhor, mortificando, preparando o seu corpo mortal para receber algo espiritual, a qual Satanás ele começou a tentar Jesus. E naquele momento Jesus teve fome. A Bíblia relata que ele esteve fome. E Satanás ele viu que Jesus estava com fome, assim eu e você. Muitas das vezes a gente não fala, mas o nosso semblante começa a descair. E Satanás percebe que nós precisamos de algo. Assim Jesus também estava ali com a sua matéria, creio eu, desfalecendo. E Satanás disse: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus lhes respondendo, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor ele estava mostrando para Satanás que o que ele precisava não era do pão físico, mas de tudo aquilo que saía da boca de Deus, de toda a palavra. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhes no momento de tempo todos os reinos do mundo. Você vê que Satanás ele não fica satisfeito, meus irmãos. Na primeira tentativa, ele leva Jesus a um momento de tempo ali, onde ele mostra o seu poder, a sua glória, a qual foi dada a ele na terra.
Aleluia, glória a Deus. E disse-lhe o diabo: te dar-te-ei tudo este poder, a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Você vê que foi entregue na mão de Satanás. Você vê que o príncipe deste mundo é Satanás, ele está reinando sobre a terra. É tão tal, meus irmãos, que as pessoas fazem a vontade de Satanás. Você vai ver que muitos estão na droga, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria, servindo a outro Deus, né? Glória a Deus, aleluia. E você começa a entender que Satanás ele já está reinando na vida de muitas pessoas que não quer viver a palavra de Deus, aleluia, não quer viver o mandamento do Senhor. E não é fácil, meus irmãos. E pondo, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, e pondo, se tu me adorares, tudo serás teu. Ele fala para Jesus: se você me adorar, se tu me adorar, tudo isso serás teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirá. E levou também a Jerusalém a um pináculo, sobre um pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Você vê que essa última tentação, ele leva Jesus a Jerusalém, a um pináculo muito alto, e ele disse: se você se prostrar, se adorar, ou lançar daqui abaixo, né? Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Você vê que ele começa a incitar Jesus a se lançar daquele monte abaixo. E ele ainda prega, irmão, Salmo 91, Deus dará ordem aos anjos a teu respeito, para que tu não tropece em algumas pedras. Aleluia. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentará o Senhor teu Deus. Você vê que Satanás ele tenta Jesus por 3 vezes. No pão, na fome, a riqueza, e ele não satisfeito, ele prega a Bíblia. O que eu quero dizer para os irmãos nesta manhã é que eu e você tem que vigiar, orar. E orar a Deus para que revele qual é o Espírito que opera na vida daquela pessoa. Se verdadeiramente é o Espírito Santo ou se verdadeiramente é o próprio Satanás usando a boca daquela pessoa. Se você analisar nos últimos tempos, Satanás está pregando o evangelho na boca de muita gente que não quer viver a verdade. E está dando uma autoridade que não é de Deus. Uma sabedoria que não é de Deus, que aparentemente parece ser de Deus. Se Satanás ele pregou o Salmo 91 para o próprio Deus que se fez carne, para o próprio Cristo, ele mostrou que Deus dará ordem aos anjos ao respeito de Jesus, para que ele não tropece com seus pés em pedras. Assim ele está distorcendo a Bíblia Sagrada e fazendo aí você acreditar em fábula, em mentira, em heresias. Como muitas igrejas hoje a gente entra, prega mais bênção do que salvação, prega mais bênção do que arrependimento. A bênção não pode te salvar, meus irmãos. Se eu for abençoado, meu irmão, com 1.000 ou 2.000 reais, eu vou gastar esse dinheiro e vou continuar no pecado. Mas hoje Satanás está usando a Bíblia para tirar a lã das ovelhas. Muitos pastores fazendo campanha. Aquelas campanhas a qual Balaão também fazia, sabendo que Deus não ia mudar. Muitos pastores estão sendo usados por Satanás, abrindo propósito, sabendo que esse Deus que eu sirvo não muda. Ele quer um arrependimento de corpo, alma e espírito. Então estão usando a Bíblia para arrancar dinheiro das pessoas, falando que se você doar 1.000 vai receber 2.000, 3.000. Isso é mentira de Satanás.
Jesus nos chamou para ficar na terra não, meus irmãos. Jesus nos chamou para fazer uma riqueza lá no céu, aonde ele veio salvar o que se havia perdido. E muitos pastores usados por Satanás querendo enricar, querendo se beneficiar do dízimo e da oferta, a qual é para ser destinada aos pobres. Estão enganando nós. E eu estou aqui como boca do Senhor para denunciar, para falar, para que vocês venham abrir os olhos de vocês, tirar as escamas dos olhos de vocês. Esses ministérios de porta larga, meus irmãos, a qual não prega mais a sã doutrina. Satanás está usando a própria Bíblia para enganar as pessoas que não lê a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que o povo perece é por falta de conhecimento. É por falta de conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Então as pessoas deixaram de ler. E o povo está pegando passagem bíblica do Antigo Testamento, como aquela mulher, aleluia, do azeite, né? A multiplicação do azeite. Pega aquela passagem para induzir o povo a achar que é dano que vai se receber. E é assim. Mas não é dessa forma que eles estão pregando. Que você dá tudo que tem na congregação deles e ninguém vê eles fazer uma obra social. Ninguém vê eles gastar o seu dinheiro pagando um aluguel de um irmão que está desempregado, uma cesta básica. Você vê Satanás enganando o povo. E esses pastores que querem enricar, que não querem trabalhar, que querem viver da lã das ovelhas, mas não vai atrás das almas. Eu quero que os irmãos acordem. Jesus está voltando. Esses falsos profetas são lobos devoradores vestidos de ovelha. O ministério verdadeiro, meus irmãos, é muito difícil ter multidão. Quando você entrar numa igreja e ver multidão é porque tem algo errado. Porque é onde prega a verdade, é onde bate contra o pecado, as pessoas não ficam. As pessoas gostam de igreja de porta larga, onde tem muita zoada, muita bateria, muita dança, porque o povo está na carne, comida. Aleluia. Estão fazendo da casa de Deus um salão de festa. Estão fazendo a casa do Senhor, aleluia, come e bebe. Cadê a reverência à casa de Deus? E eu tenho visto isso nos últimos tempos. Satanás está enganando o povo, assim como ele tentou enganar Jesus. Essa palavra eu quero que os irmãos meditem e entendam os planos de Satanás sobre a igreja e a casa do Senhor. Então muitas pessoas cegos, são pastores cegos guiando cego, pastores que não estão mais na direção, amando mais o dinheiro do que a Deus. Que Deus abençoe essa manhã de sábado e que o Senhor possa entrar em cada casa que ouvir essa passagem e possa curar e libertar. E se tiver pessoas passando por dificuldade financeira, que esse Deus que eu sirvo, ele possa suprir, abrir uma porta de emprego, tocar no coração de pessoas que têm para ajudar a quem não tem. Porque eu sirvo a um Deus que ele é vivo, que ele tem ouvido a minha oração e a tua oração. Nunca esqueça que esse Deus ele tem contemplado, Pai, as minhas lutas e a tua luta, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.